Será que houve escravidão de africanos e afrodescendentes no Uruguai? No vídeo de hoje, nós vamos abordar essa questão. Mas desde já se inscreve aqui no canal e vem comigo caçar mais esta história. Eu quero agradecer às mais de 21 mil pessoas que, como eu, se tornaram caçadores e caçadoras de histórias. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo caçar mais esta história. Montevidéu, Uruguai. Será que ao vermos esta bela cidade, nos damos conta que por trás de tanta beleza há uma história sombria? A nossa história de hoje, ela começa na cidade de Montevidéu, na Plaza Humberto Jacinto Vieira. Nesta praça se encontra uma escultura de um africano escravizado, conhecida como El Aguateiro, ou transportador de água, ou vendedor de água. Ela foi inaugurada em 14 de maio de 1932 como uma homenagem aos povos africanos e negros escravizados no Uruguai. A escultura em bronze ela foi feita pelo escultor José Belloni. Esta escultura ela representa um jovem homem negro africano forte, de postura imponente, de pé e segurando um recipiente sobre sua cabeça que era usado para transportar água. Os escravizados eram responsáveis tanto para trazer águas limpas dos rios, quanto para retirar os dejetos da cidade. Lembrando que a Montevidéu, no período colonial, era uma cidadela murada. E esta era uma das muitas funções que escravizados desempenharam na cidade de Montevidéu no período colonial. Na frente do pedestal desta escultura há uma placa de bronze com a inscrição O Aguadeiro, homenagem à raça negra, comissão do centenário de 1930. Por quê? Porque esta foi a marca de 100 anos da Jura de la Constitución, que foi quando se promulgou a primeira Constituição do Uruguai. Mas tem outro lugar muito importante no Uruguai que precisamos conhecer. É um sítio arqueológico histórico de Montevidéu que fica no Parque Capurro, bem em frente à Baía de Montevidéu, conhecido como Caserio de los Negros, ou Caserio Filipinas. Hoje, neste terreno, que é uma praça, a Praça Capurro, e a Escola 47, foi no passado o local onde estava um dos mais importantes e tenebrosos depósitos de africanos escravizados. O Caserio de los Negros foi um depósito de africanos escravizados que foi construído no ano de 1787. Era um lugar onde os escravizados eram postos após a viagem de vinda da África. Eram postos ali para recuperar da viagem e, falando grosseiramente, engordarem antes de serem vendidos ou distribuídos pela região do Rio da Prata. Ele foi construído em um lugar fora da cidade, que, segundo os registros, foi por questões sanitárias. Este não era o único lugar na costa do Uruguai ou em Montevidéu onde africanos eram desembarcados e ficavam cativos. Registros apontam que no ano de 1756 houve uma epidemia na cidade de Montevidéu e muitos habitantes morreram. Então, o Conselho Municipal da cidade, que era chamado de Cabildo, ele culpou os africanos de terem trago sarna e outras moléstias, doenças. Em 1787, o Conselho Municipal de Montevidéu, ou Cabildo, ordenou que a Companhia das Filipinas construísse um alojamento para 1.000 escravizados que estavam prestes a chegar em 2 fragatas inglesas. A Companhia das Filipinas ela tinha uma permissão para trazer entre 5.000 e 6.000 escravizados por ano por pelo menos 2 anos. Por essa razão, a Companhia Filipinas era responsável e construiu o depósito humano fora da cidade. Esta é uma foto das ruínas do Caserio de los Negros no ano de 1902. Os vestígios arqueológicos foram considerados um monumento histórico pela Comissão del Patrimônio Cultural de la Nación. E a história de como este espaço foi resgatado ao longo do tempo, através de pesquisas arqueológicas e históricas, já dá um outro vídeo. Mas é importante, por enquanto, saber que nas últimas décadas o local foi redescoberto por intensas pesquisas arqueológicas e históricas. A região da costa do Uruguai ela foi ocupada inicialmente por Portugal, depois pela Espanha. E após diversas trocas entre estes disputas, a Espanha ocupou definitivamente em 1777.
O Decreto Real de 24 de novembro de 1791 definiu Montevidéu porta de entrada de escravizados nos domínios espanhóis do Cone Sul americano. Entre 1585 e 1835, cerca de 200 mil africanos foram trazidos para a região dos portos do Rio da Prata, isto incluindo os portos de Montevidéu e também os portos ou o Porto de Buenos Aires. É preciso entender aqui que a Real Companhia das Filipinas ela foi uma empresa que foi criada pela Espanha com o propósito de promover o comércio triangular de escravizados e outros produtos, e também para fortalecer a influência global da Espanha, rivalizando aí com outras companhias, como por exemplo as companhias das Índias Ocidentais e Orientais criadas pela Holanda. E eu já até fiz um vídeo sobre elas, eu deixo aqui no card para vocês terem uma noção do poder dessas empresas criadas no período colonial. E se nós nos concentrarmos no período em que houve apenas um porto autorizado para a entrada de escravizados e na atuação desta companhia, a Companhia das Filipinas, nesta região onde hoje é o Uruguai, que foi lá entre 1777 a 1812, cerca de 70 mil escravizados foram registrados como tendo entrado por estes portos. E antes deste período, aproximadamente 60 mil escravos foram desembarcados no porto de Montevidéu através de 550 navios. A maioria dos escravizados eles foram trazidos para o Rio da Prata e para Montevidéu. Eles tinham duas origens principais, vindo de duas áreas principais, Brasil e África. Aqueles que eram provenientes do Brasil geralmente chegavam pelos portos do Rio de Janeiro e também de Salvador, na Bahia. Já os escravizados vindos diretamente da África tinham origem em três regiões principais. A primeira, a região onde hoje é Moçambique, Quelimane e Kiwa, na Tanzânia, sendo que 45% dos escravizados vieram dessas regiões. E sobre o porto de Kiwa, eu também já fiz um vídeo aqui sobre a imponente cidade de Kiwa durante o período escravista e eu deixo aqui no card para vocês conferirem. A segunda região é o Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné centralizou 28% do total de escravizados no tráfico direto com a África. E os principais portos de onde saíam escravizados, eles estavam localizados ali na Baía de Biafra, na Costa do Ouro e também na região da Alta Guiné. A terceira região é a região centro-oeste. Ela fica ali ao longo do Rio Congo e é considerada o núcleo original dos povos bantus. 20% do tráfico direto de escravizados para Montevidéu foi proveniente dessas regiões. E os escravizados partiam principalmente dos portos de Loango, Cabinda, Benguela, onde hoje é Angola. Se você olhar no mapa, você vai perceber que esta região é a mais próxima do Rio da Prata, mas devido às influências dos comerciantes do Rio de Janeiro e o papel que eles tinham como intermediários com os portos de Montevidéu e de Buenos Aires, não houve necessariamente uma conexão direta entre o Rio da Prata e a região central-oeste da África, sendo que era intermediado, no caso, pelos portos do Rio de Janeiro. Mas qual a origem dos navios e quantidade de africanos levados para o atual Uruguai? Então vamos lá. Os navios portugueses trouxeram 20 mil escravizados entre tráfico legal e contrabando via Brasil. Com navios espanhóis, 12 mil escravizados em mais de 100 navios. Com navios ingleses, 9 mil escravizados em não menos que 70 embarcações. Com os norte-americanos, 5 mil navios em 50 barcos aproximadamente. Com navios franceses, 5 mil escravizados em mais de 60 navios. E com navios de bandeiras não identificadas, cerca de 10 mil. Mas existiu uma outra forma de entrada de escravizados no Uruguai, que foi pela fronteira terrestre, justamente com o Brasil. O aumento na demanda por peles e carne seca nos mercados andinos e brasileiro acabou resultando num aumento gradual no número de escravizados nas fazendas desta região. E por volta do ano de 1850, cerca de 1.181 fazendeiros brasileiros viviam nessa região próxima à fronteira, controlando vastas extensões de terra e dependendo fortemente do trabalho escravizado para criar gado, também para atender à demanda do mercado interno brasileiro. Só no Rio Grande do Sul, os escravizados já representavam quase 30% da população neste período. E há evidências de que, pelo menos até meados do século XVIII, havia escravizados atravessando as fronteiras entre o Império Português e Espanhol em ambas as direções. E não é coincidência que as regiões com maior população negra no Uruguai sejam justamente os estados que fazem fronteira com o Brasil. Veja bem, no departamento ou estado de Artigas, 17,1% da população é afro-uruguaia. Em Rivera, 17,3% da população é afro-uruguaia.
de Cerro Largo, que tem 10,9% de população afro-uruguaia, em Taquarembó e Salto, com cerca de 9,9% da população. É importante entendermos os momentos históricos e as suas nuances. Naquele período específico, muitas personalidades da história uruguaia foram escravistas, alguns como Francisco Antônio Maciel, que também era conhecido como pai dos pobres e um grande filântropo. Ele foi uma das pessoas que foi escravista. Os constantes conflitos nessa região acabou gerando uma necessidade de um exército qualificado. E, neste momento, a população negra foi utilizada como mão de obra militar para as guerras coloniais. Soldados negros desempenharam um papel significativo nas ações militares que ocorreram nas primeiras décadas do século XIX em várias regiões da América Hispânica, incluindo no Alto Peru, no Chile, no Paraguai, na Argentina. Como eu disse no vídeo em que trato sobre os afro-argentinos, e também na banda oriental, principalmente nessa região aqui que nós conhecemos como Uruguai. E para os escravizados, a incorporação ao exército era uma das formas de se obter a liberdade. O armamento dos escravos foi considerado o principal caminho para a liberdade na região desde as invasões inglesas de 1806 e também de 1807. Após o término deste conflito, em 1807, o Conselho Municipal da cidade de Montevidéu concedeu liberdade a alguns escravizados por méritos militares ou por ferimentos na guerra. E, além disso, realizou um sorteio entre escravizados que haviam participado da defesa para determinar quem seria declarado livre. Os escravizados com a idade entre 12 e 40 anos e com saúde eram considerados aptos para o combate, e a sua liberdade dependia da obrigação de servir por um período de pelo menos 4 anos. E assim, a partir de 1760, foi criado o Regimento de Pardos e Morenos. Durante os conflitos que aconteceram entre 1810 e 1850, principalmente nas áreas de fronteira com o Brasil, muitos proprietários de escravizados recusaram-se a ceder seus escravizados para um esforço de guerra, e eles preferiram transferir eles para a província do Rio Grande. Muitos escravizados acabaram fugindo para se juntar às tropas, não somente porque buscavam suas liberdades ou porque seria fácil, mas também porque buscavam um caminho para a ascensão social, principalmente após conseguirem suas liberdades. Após o término das guerras, o governo da República Oriental do Uruguai, em 1829, estabeleceu que escravizados que tivessem servido por pelo menos 3 anos e participado de batalhas contra o Império do Brasil seriam libertados como reconhecimento por seu serviço prestado nesta guerra, enquanto os demais escravos deveriam voltar e ser devolvidos aos seus proprietários. As guerras nesta região demandou pela participação de libertos e também de escravizados. Alguns africanos e afro-uruguaios conseguiram posições de destaque nas Forças Armadas, como é o caso do músico Antônio Sayago e do coronel Feliciano Gonzalez, que foi major da artilharia na Guerra do Paraguai. A Constituição do Uruguai de 1830, ela diz no seu artigo 131 que em todo o território no estado ninguém nasceria escravo, proibindo o tráfico ou a chegada de novos escravizados. Mas na verdade, o tráfico de escravizados continuou. Em Montevidéu, continuou-se a importação de escravizados sobre a fachada agora de colonos. Durante o governo de Frutuoso Rivera, um contrato foi estabelecido para a chegada de colonos africanos. Ou seja, após a proibição de importação de escravizados africanos, o governo de Montevidéu permitiu a entrada de africanos com outro nome, devido à falta de aplicação das leis existentes. Em 1835, Montevidéu tinha uma população de 23.404 pessoas aproximadamente, e os escravizados correspondiam a 25% da população. E hoje, quase 10% da população de Montevidéu se considera afrodescendente. Durante o período de 1834 a 1842, 4.540 africanos chegaram ao país sob a designação de colonos, com mais 566 chegando apenas em 1834. Isso demonstra um grande fluxo de africanos apesar das restrições. Os colonos africanos eram trazidos e vendidos para cobrir os custos de viagem, e eles trabalhavam sob um sistema de colonato por cerca de 12 anos, começando quando atingiam a idade de 12 anos, no caso dos menores. No entanto, nos registros policiais, apenas uma pequena parte dos africanos introduzidos era classificada como colonos. Muitos, na verdade, eram vendidos realmente
como escravizados. Ou seja, era a típica lei para inglês ver, porque na prática a escravidão permanecia. Em 1837, o presidente Manuel Oribe elaborou uma nova lei que proibia a introdução de novos escravizados no território da República do Uruguai, declarando que todos os negros trazidos sob qualquer denominação, fosse colono ou qualquer outro, seriam livres, mas permaneceriam na tutela com seus proprietários, 3 anos no caso de adultos e até 25 anos no caso de pessoas menores, o que na prática implicava que os escravizados continuariam sendo servidores subservientes aos seus antigos proprietários e a sua situação em pouco mudaria. Mas nesse caso, o Estado seria o depositário do dinheiro que era proveniente dos direitos, da venda dos direitos desses colonos, ou desses africanos, ou desses ex-escravizados, que deveria ser entregue quando estivessem libertos no final do contrato. O que aconteceu é que esse valor nunca foi pago a nenhum africano ou afrodescendente quando eles atingiram a idade de emancipação. Os escravizados serviam tanto em ambientes urbanos quanto rurais. Os urbanos ocupavam normalmente serviços domésticos. Já no campo, era comum a sua utilização em fazendas com grande quantidade de gado, mas também eram incorporados em fazendas de médio e de pequeno porte, no pastoreio de gado, na marcação, no abate, por exemplo. Um exemplo de propriedade assim foi a fazenda jesuíta de Belém, ou Calera de las Huérfanas, que ficava próxima a Carmelo. As ruínas desta fazenda ainda existem, como vocês podem ver nessas fotos. Nessa fazenda, o número de escravizados chegou a quase 5 dezenas, incluindo peões, capatazes, mas também os escravizados desempenhavam atividades ali, que era o pastoreio de gado, tarefas como abate de gado, cuidado de cavalos e também algumas tarefas de muito risco, como era o caso de doma de cavalos. Já na região da fronteira leste e nordeste, a partir do século XIX, havia grandes fazendas que eram pertencentes a brasileiros e empregavam predominantemente mão de obra escravizada. Essa região era um importante ponto de circulação de escravizados durante a maior parte do século XIX, devido a inúmeros conflitos políticos, conflitos armados e demandas produtivas também. O sistema produtivo mais relevante no sul do Brasil ao longo do século foi chamado charqueada. Ele dependia muito do trabalho escravizado para a produção de charque, que era destinado principalmente ao abastecimento da região sudeste do Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. Além disso, em algumas situações, os escravizados também eram alugados por seus proprietários para outras pessoas e a maior parte do dinheiro obtido com esses acordos ia para o proprietário, exceto aquelas tarefas que eram realizadas aos domingos e feriados e que ocasionalmente podiam ser retidos pelos próprios escravizados. Muitas vezes eles acumulavam esses ganhos para comprarem suas liberdades ou liberdade de seus familiares. O processo de abolição da escravidão no Uruguai aconteceu de forma gradual. Vamos ver. Em 1813, o governo das Províncias Unidas do Rio da Prata decretou que ninguém nasceria escravo e que os escravizados de países estrangeiros estavam livres ao pisar no território das Províncias Unidas. Em 1825, a Sala dos Representantes da Flórida declara que todos que nascessem na província estariam livres independente de sua origem e proíbe o tráfico de escravizados de países estrangeiros. Em 1830, em 18 de julho, a Constituição da República do Uruguai é promulgada, e o artigo 131 estabelece que ninguém nasceria escravizado no território do Estado, proibindo permanentemente o tráfico e a introdução de escravizados na República. Já no ano de 1837, foi aprovada uma lei que proibia o tráfico de escravizados. Dizia que homens de cor que entrassem no território oriental, seja como escravizados, colonos ou qualquer outra denominação, se tornariam livres, mas seriam colocados sob tutela. Os menores até os 25 anos e os maiores de idade, quando fossem introduzidos, até completarem pelo menos 3 anos de serviço militar. E em 1862, em 12 de dezembro, o governo do Uruguai declara a escravidão abolida. Mas a inserção dos afrodescendentes na sociedade foi e continua sendo um grande desafio. Vamos dar uma olhadinha na tabela de distribuição de trabalhadores domésticos em Montevidéu do ano de 1853. Veja comigo. Trabalhadores brancos e trabalhadores de cor. Sim, essa expressão de cor não é minha, mas sim da fonte. O registro histórico traz essa expressão. Como servos, tem 63 brancos e 315 de cor,
ou seja, negro. Como lavadeiras, 197 brancos e 721 pessoas de cor. Como cozinheiros, 107 pessoas brancas e 455 pessoas de cor. Como amas de leite, 38 pessoas brancas e 56 pessoas de cor. Como costureiras, 32 brancas e não tem um número específico para pessoas de cor. Isso acontece também com passadeiras, que tem 47 brancas, mas não tem um número especificado para pessoas de cor. Como eu disse, a expressão de cor é utilizada na fonte original. E segundo o censo de 2011, mais recentemente no Uruguai, a maioria, cerca de 90% da população, se identifica como tendo uma ascendência europeia. Já os afrodescendentes, com relação à quantidade, são a maior minoria étnico-racial do país e representam 8,1% da população total. Mas as origens africanas da sociedade uruguaia podem ser traçadas a partir da presença na cultura e na resistência dos afro-uruguaios, como no candomblé afro-uruguaio, que é uma manifestação cultural e de dança importantíssima e uma referência para todo mundo, como o Carnaval de Montevidéu e de outras cidades, como a presença dos afro-uruguaios no esporte, na cultura e em diversos aspectos da vida. Ainda há muito para caminhar, mas o importante é não esquecer. Afinal, tudo tem história. A África tem história. Os afro-uruguaios têm muita história. E vim aqui contar um pouquinho dela para vocês.